Olá você, chegando com mais uma edição do Curtas do PB Desporto, edição essa que a gente vai dedicar ao futebol português, já que tivemos o fechamento da janela de transferência de verão, que ocorreu já no finalzinho ali da segunda-feira, dia 2 de setembro, 23h59, com as equipes portuguesas fechando, né, as contratações para a temporada que já está aí em vigor, já começou as ligas aqui na Europa, ocorrendo também aqui em Portugal, com a Primeira Liga, a primeira divisão do Campeonato Português. A gente vai falar dessas contratações, jogadores deixando o clube, outros chegando, sendo contratados, jogadores novos, enfim, vamos abordar isso nessa edição do Curtas do PB Desporto. Mas antes, a gente vai começar falando sobre o Benfica, que após demitir o técnico alemão, o Roger Schmidt, no último final de semana, logo depois do empate dos encarnados na última jornada da Liga Portuguesa, diante do Moreirense, jogando na casa do adversário, empate esse em 1-1. Na verdade, o Roger Schmidt já estava sendo pressionado há muito tempo, mesmo ainda na outra época, no final do ano passado, enfim, começo desse ano, já havia uma pressão. O Rui Costa, o presidente do Benfica, conseguiu mantê-lo, apesar dos adeptos protestarem contra o desempenho da equipe, que estava abaixo, estava no nível abaixo, e os adeptos, de fato, protestando muito, pedindo a saída do Roger Schmidt. O Rui Costa manteve o técnico alemão, mas começando, né, mais ainda após o início dessa temporada, com o Campeonato Português, aí foi a gota d'água, porque o Benfica ele é apenas o sétimo colocado, com 7 pontos ganhos, ainda nas primeiras rodadas, é verdade, do campeonato, mas já vê o Sport e o Futebol Clube do Porto nas primeiras colocações, o Sport é o líder, o Porto é o segundo, já abrindo uma vantagem, e o principal desempenho ainda muito abaixo daquilo que, pelo elenco, pelo plantel que tem, o Benfica poderia desempenhar. E aí ele foi demitido, aliás, a multa rescisória, né, a cláusula de rescisão contratual, no valor de 20 milhões. Eu até estava conversando hoje com alguns adeptos, né, do Benfica, porque aqui no Norte também tem muitos torcedores do Benfica, e eles estavam dizendo, olha, o Benfica paga 20 milhões, o importante é que o Roger Schmidt vai embora, né? Porque realmente o ambiente para ele estava bem desfavorável. Pode ser, até parecer algo secundário, não tem muita importância, mas havia uma cobrança também, os próprios jogadores, porque o Benfica, claro, além de jogadores de outros países, né, predominando, claro, os portugueses e brasileiros, o Rocha não falava uma palavra em português, né, não procurou sequer aprender, né, o básico do português. A gente vê o exemplo aí, por exemplo, está no outro patamar, mas vê o Guardiola, quando foi trabalhar no futebol da Alemanha, a preocupação, ele mesmo disse, para fazer um ano sabático. Na verdade, já estava tudo acertado, ele sabia, né? Enfim, foi para o Bayern de Munique e chegou lá todo mundo impressionado com o alemão do Guardiola. E o Roger Schmidt, nesse período aqui, não teve esse interesse, né? E, inclusive a mídia aqui comentando que foi falta de interesse mesmo do alemão, enfim, de aprender pelo menos um básico da língua portuguesa. Claro, não foi isso que pesou, isso é apenas um fato que eu estou colocando aqui, mas o desempenho da equipe, a relação com os jogadores também não era das melhores. O próprio João Mário, a gente vai falar daqui a pouquinho, que foi um jogador que deixou o clube, foi para o Besiktas, do futebol da Turquia, sendo muito cobrado, e ele que é um jogador que o Roger Schmidt mantinha, né, sempre nos jogos, mesmo não rendendo aquilo que era esperado, e aí os adeptos protestando, ao mesmo tempo era um protesto contra o João Mário, mas principalmente contra o técnico Roger Schmidt. Enfim, mas tudo isso para falar que após a demissão, aí
começam a aparecer os nomes. Lá atrás, né, se falou numa possibilidade do Mourinho, que estava sem clube, vir para o Benfica, e os adeptos apoiavam, né, esse nome. Aqui em Portugal, né, o Mourinho tem uma moral muito grande, um técnico altamente vitorioso, conceituado, enfim. Mas Mourinho, inclusive, acertou, né, com o futebol turco. E agora apareceram dois nomes de forma mais forte. O Abel Ferreira, técnico muito bem sucedido no Palmeiras, o Alviverde Paulista, vai completar em novembro, mais precisamente no dia 5, 4 anos à frente da equipe paulista, com desempenho de fato fora de série, multivencedor, multicampeão, com 2 Libertadores, brasileiros, Supertaça, Paulista, enfim. Apesar do momento agora conturbado, né, que o Palmeiras vivenciou, com protestos, a torcida, enfim, a própria mídia, né, criticando o desempenho do Palmeiras. Foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado para o Botafogo na Copa Libertadores da América, tem apenas o brasileiro agora, mas o Abel tem, de fato, um nome muito forte. Tem, claro, prestigiado no Brasil ainda, tal, mas aqui em Portugal também tem um respeito e admiração do mundo do futebol. Então passou a ser um nome. O Rui Costa, o presidente do Benfica, deixou claro que quer um técnico português. O Abel apareceu, agora não há como negar que o nome mais forte é o do Sérgio Conceição. Um técnico com muito tempo a dirigir o Futebol Clube do Porto, totalmente identificado com o Futebol Clube do Porto, com os adeptos, conquistas, mas que deixou o clube recentemente, está sem clube, houve a possibilidade, foi cogitado em outros clubes aqui da Europa, mas como ele está livre no mercado, é um nome, é um técnico de fato conceituado, vitorioso, passou a ser um nome forte para o Benfica pensar na sua contratação agora após a saída do Roger Schmidt. Então, são dois nomes: Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, português, aqui de Penafiel, ou Sérgio Conceição, aqui da cidade de Coimbra, a famosa cidade de Coimbra. Eu diria com uma possibilidade maior, pelo menos, digamos que ele está à frente, né? Está um pouco à frente, ou até com uma certa diferença, né? Uma superioridade na preferência para vir a ser o técnico do Benfica para essa temporada 2024-2025, nas várias competições que o clube, que os encarnados irá participar nesse período. Mas falando do Meireles, a gente vai acompanhar, claro, aqui nos nossos shorts, nos nossos programas, o Curtos, o PB Desporto, a resenha da bola, com Antônio Manuel Góes, Fernando César e Robson Lessa participando diretamente do Brasil. A gente vai abordar tudo isso, eu aqui, Antônio Júnior, direto de Portugal, sobre o nome, né? A definição do nome para vir a ser o técnico do Benfica. Mas falando do mercado da bola, tivemos o fechamento da janela de transferência de verão, e falando aqui das contratações, saídas dos principais dos clubes, os grandes clubes de Portugal, falando de forma mais específica, começando pelo Benfica, que contratou o Kenny Arturoglu, mesmo em cima da meta, 11 milhões de euros. Vendeu o Marcos Leonardo, que o torcedor brasileiro conhece muito bem, torcedor do Santos de forma mais especial, ao Al Hilal, mais um, né, que vai para o mundo árabe, 40 milhões de euros, valor alto, e anunciou, né, a saída, né, o João Mário indo para o Besiktas. O mercado turco fecha um pouco mais tarde, dia 13 de setembro, mas o João Mário, inclusive, já foi apresentado, recebido com festa lá na Turquia, pelos torcedores fanáticos do Besiktas. O João Mário, que de fato também estava sem ambiente
no Clube de Lisboa, muita pressão, vaias, inclusive, nos últimos jogos para o jogador, que teve uma passagem também vitoriosa pelo Sport, sendo campeão. Fez bons jogos no Benfica, sim, mas, na verdade, o time do Benfica não vinha bem, o técnico criticado, e isso aí também colaborou para a saída, né, do João Mário. Agora, o Futebol Clube do Porto teve, agora nos últimos dias, desde segunda-feira, né, e hoje ainda também, um dia bem agitado, porque o Galeno, o avançado atacante brasileiro, já identificado com o Futebol Clube do Porto, sendo convocado para a seleção brasileira, enfim, com bom desempenho na última temporada, estava praticamente, eu diria, estava tudo certo já, né, para se transferir para o Al Ittihad por 50 milhões de euros, tudo certo, mas os árabes, de última hora, acabaram achando uma solução, né, economicamente mais viável, mais barata, contrataram um Bergwijn, jogador, um outro avançado, enfim. E em cima do fecho, acabou a negociação ruindo, o Galeno vai prosseguir aqui no Futebol Clube do Porto. O Porto deixando de ganhar 50 milhões, mas os adeptos, conversando também com vários adeptos do Porto sobre essa questão, eles têm uma admiração muito grande pelo avançado, pelo atacante brasileiro. Já o Sporting também teve um dia de negociação aí envolvendo o jogador, agora, né, já no finalzinho também dessa janela, que é um talento, é um jogador que vem sendo elogiado aqui na Europa, vem de um futebol, de fato, está num outro patamar, abaixo, claro, não tem comparação, que é o futebol dinamarquês, e trata-se do Konrad Harder, 19 anos, um avançado, um atacante dinamarquês, que assinou por 5 temporadas com o Sporting, com valor de 19 milhões de euros, mais 3 milhões por metas a serem alcançadas a atuar pelo Sporting. A multa rescisória, a multa contratual do Harder é de 80 milhões de euros. Um jogador com muito potencial, com muito forte na transição, um jogador veloz, né, e que tem facilidade para fugir das marcações e vai fazer sombra, sem dúvida alguma, ao Gyökeres, o Victor Gyökeres, que é um avançado de mais experiente, sueco, 26 anos, com um ótimo desempenho na equipe dos Leões, no Sporting, inclusive marcou um gol na vitória de 2-0 no último final de semana, no clássico da rodada contra o Futebol Clube do Porto, jogando no seu estádio José Alvalade. Então, o Konrad Harder chegando, uma contratação, claro, não é um jogador ainda novo, que vai aprender muito, mas com muito potencial, o Sport confiando que o jogador tem tudo, assim mesmo como o Victor Gyökeres, claro, um pouco mais, com a idade um pouco mais avançada, mas achando que é uma boa sombra e é um jogador para somar, porque num plantel desse, aqui também, aqui na Europa, muita gente, só no Brasil, vai começar a Champions, e o que acontece? A gente vai ter jogo também de 3 em 3 dias aqui. Os campeonatos locais, os nacionais, com as competições europeias, a Champions, a Liga Europa, a Conference League. Então, precisa ter um plantel robusto, um plantel, você tem ali 2 jogadores por posição, em média, para tentar competir, para tentar fazer frente nessas competições. As contratações do mercado aqui em Portugal, a gente vai trazer mais informações, é claro, sobre essa questão do novo técnico do Benfica nas nossas edições aqui do PB Desporto, nos nossos programas. Fiquem ligados e, desde já, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Gente, vai lá, 0800 rapidinho, 3 segundinhos, se inscreve no canal. Vai lá se inscrever agora, né, gente? Conto com vocês, para dar aquela força e a gente trazer sempre conteúdos pertinentes do mundo do futebol. Todos um abraço e até a próxima.